Olá, estamos iniciando mais um podcast da Rádio MaxiCast, do grupo CMM Marinho, Contabilidade Especializada na área de saúde. Nós temos aqui como convidados hoje o Otávio Gomes Rodrigues. Ele é diretor da Logimex Comércio Exterior Limitada. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio de Janeiro. Tem 35 anos de experiência no comércio exterior. Estamos aqui também com o José Luiz Macedo. Ele é sócio da JLM Intermediação Comercial, foi gerente da filial Rio das edições aduaneiras há mais de 20 anos, coordenador dos seminários aduaneiros por mais de 15 anos e é representante comercial da Logimex Comércio Exterior. E temos aqui como convidado também o Cláudio Dantas. Ele é trader com expertise em produção no mercado chinês para exportar para o mercado brasileiro. E nós viemos aqui hoje bater um papo com vocês e falar um pouco sobre esse mercado que para muitos profissionais, muitas empresas e interessados é um mercado ainda um pouco obscuro. E nós vamos tentar ajudar vocês um pouquinho a entenderem um pouco mais. Eu quero aproveitar e fazer aqui logo uma pergunta para o Otávio, que ele, na verdade, é a pessoa com que a gente vai interagir bastante hoje, né? Otávio, cada vez mais o segmento médico-hospitalar está buscando alternativas mais tecnológicas para uso profissional em seus consultórios e clínicas. Baseado nisso, gostaríamos que você avaliasse e respondesse algumas perguntas. É claro que o podcast é um bate-papo, né? Nem tudo vai ser exatamente o que você quer ouvir, mas já vai te direcionar para aquilo que você tem interesse de fazer, de investir no seu negócio, né? Queria que você falasse um pouquinho da Logimex. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, tá? Obrigado pelo convite, Carlos Marinho. É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder falar sobre a área de comércio exterior, que é uma área que para muitos é uma caixinha preta, né? Mas a gente está aqui para desmistificar isso e mostrar que todos podem mergulhar nessa área de importação e exportação, tá? A Logimex é uma empresa de 25 anos que atua na área de comércio exterior e a gente busca sempre ser uma empresa de soluções, uma empresa que vai estudar e trazer soluções a seus clientes, especialmente tentando trazer para uma transformação para que eles se transformem em expert no que fazem, tá? E alastrando esse horizonte para o mercado internacional, comprando ou vendendo. Então, baseado nisso, a gente procura fazê-los sair da caixinha, tá? Buscando sempre uma visão inovadora, diferente e responsável. Pô, isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o mercado de importação de equipamentos, bens e materiais realmente é um pouco assim, essa caixinha fechada que a maioria das pessoas não tem noção de como é que funciona, né? Principalmente aqueles que querem movimentar o seu negócio e ficam um pouco emperrado nesse aspecto, né? Então eu entendo que uma empresa como a Logimex, por exemplo, ela vem atuar exatamente no sentido de ajudar esse profissional liberal, essa empresa de pequeno, médio e até grande porte, a chegar nesse mercado, a acessar esses produtos e equipamentos que, num primeiro momento, parece ser tão difícil, não é verdade? Para que o nosso empresário aqui do Brasil tenha acesso a esses produtos. E Carlos, se você me permite, até um paradigma, porque na maioria dos países desenvolvidos, a pequena, média empresa são a base da exportação desses países. Então, a gente aqui no Brasil tem uma característica um pouco diferente. A grande base de exportação são das grandes empresas que exportam petróleo, minério, Sim. Grãos, etc. E a ideia é que a gente, num longo e médio prazo, a gente consiga transformar isso para pequenas e médias, desmistificando a questão da exportação. Então, essa é a nossa ideia, é quebrar esse paradigma e mostrar que todo mundo pode mergulhar nesse mercado. Entendi. E, inclusive, deixa eu até aproveitar também, claro, fazer um comentário nesse sentido. Eu acompanho realmente o comércio exterior já há bastante tempo. A participação do Brasil no contexto internacional, no comércio internacional, de um modo geral, é muito pequena ainda. Há muitos anos, corrija-me se eu estiver errado, Otávio, a participação do Brasil no comércio exterior, no comércio internacional, era de 1%. É um pouquinho menos. Luiz, você está falando de importação ou de exportação? Do comércio internacional, nos Geral, dois viés. Entendi. Importação e exportação. Então, mas eu creio toda essa participação pequena no comércio internacional
principalmente o Brasil, um país com dimensões continentais, um país que tem uma participação na exportação de commodities muito grande, né? Mas mesmo assim a gente ainda vê que é um percentual muito pequeno no comércio internacional. Então eu acho que ações como essas, empresas como a Logimex, a própria Aduaneiras também na área de conteúdo, de levar regulatório, é fundamental, mas é importante que as pessoas participem realmente. Porque é que o Otávio falou, desmistificar um pouquinho, as pessoas às vezes ficam com um pouco de medo. A quantidade de normas é muito grande, é muito detalhe, classificação tributária é uma coisa complicada, né? Você passa cursos assim de uma semana fazendo curso de interpretação das regras de classificação. Então, eu acho que é um momento realmente do Brasil agora, sempre foi um potencial player mundial, mas que realmente precisa se recolocar, né? Vocês acham que essa burocracia, porque a burocracia, na verdade, ela vem para organizar, né? Mas muitas vezes o que dá a impressão é que ela atrapalha um pouco determinados negócios. Vocês não acham que o excesso de burocracia atrapalha também que o mercado brasileiro esteja mais inserido nesse mercado internacional de exportação e importação? Já melhorou bastante, né, Otávio? Já melhorou sim. A burocracia ela está sendo cortada aos poucos, tá? E as empresas estão sendo estimuladas, mas o que temos para o momento é isso, e isso não pode desanimar as empresas de fazerem mais negócios. É verdade. Né? Então a gente tem que dizer o seguinte, elas têm que estar muito bem assessoradas por empresas do segmento, por contadores, por empresas especializadas no que fazem, para que elas possam fazer mais negócio e ter melhores resultados, tá? Independente da burocracia existente. É verdade. Você sabe que existem alguns convênios, né? Inclusive que determinam aí a tributação de alguns bens que você importa, se tem similar nacional, se não tem. Então é preciso, nesse aspecto, se ter um pouco de cuidado também, porque se você importa um bem que tem similar nacional, tem o risco aí de ter tributação, ICMS e tudo mais, então é preciso ter um pouquinho de cuidado. Bom, é interessante para caramba. Como é que vocês veem o cenário econômico nesse momento para essa questão da importação e exportação de equipamentos, de bens? Independente do momento que a gente esteja passando agora, de mudança governamental, etc., é importante que as empresas entendam que elas têm que continuar na sua luta, na sua caminhada. É verdade, é verdade. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, por quê? Porque nos momentos difíceis é que se cresce. Então, a economia, ela tende a gente está num momento de crescimento, de melhora, e eu acredito que isso vai continuar, independente de qualquer coisa. E as empresas têm que entender que nós, Brasil, temos uma dinâmica e um diferencial muito bom em termos de qualidade perante nossos irmãos da América Latina, que são um ótimo mercado para os nossos produtos e serviços. Então, se aproveitar disso e continuar numa crescente de busca por novos mercados, né? É o que a gente chama de internacionalização. Né? A internacionalização nada mais é do que você comprar ou vender produtos e serviços em mercados externos, né? Que eu acho que nossas empresas hoje têm que mergulhar nesse conceito de globalização, comprar melhor e vender melhor, tá? Aproveitando que não existe só o mercado brasileiro, existem outros países que demandam da qualidade de serviço. Um exemplo disso é que países como o Peru, que está ali fronteiriço e que vem comprar seus produtos todos em São Paulo, vem comprar seus produtos todos no mercado dos fornecedores aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas. Então, nós temos demanda para exportar produtos para esses países. Temos que aproveitar. Dúvida, né? E vamos aproveitar a tecnologia que está disponível para todo mundo. Hoje o mundo está pequeno, o mundo ficou... É como se não tivesse mais fronteiras, exatamente, né? Para esse tipo de operação. E desonerado. Você vende para a Colômbia, como o Otávio falou, sem taxação dos impostos, aquela cadeia de impostos. Agora, vai totalmente desonerado. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão aqui e pensasse o seguinte, né? Como é que essa internacionalização poderia, por exemplo, ajudar as empresas do segmento de saúde no Brasil?
Nós sabemos que no mundo inteiro essa área de saúde ela vem sendo disruptiva em vários aspectos, né? A gente vai em alguns países atualmente que o paciente entra numa cabine na rua ou no comércio e ele faz um exame de sangue, ele mede seus batimentos cardíacos e algumas outras coisas que ele pode fazer naquele exato momento. Né? Essa questão da telemedicina, como é que vocês estão vendo isso? Como é que a área de saúde pode ser ajudada, né, com essa internacionalização das empresas? Isso que você falou é muito importante, tá? Queria pontuar aqui 3 coisas. Uma, que a gente já está vendo que o mercado de saúde hoje é referência e a gente vê muitas pessoas vindo ao Brasil fazer cirurgia, usar da excelente expertise dos nossos cirurgiões para fazer uma cirurgia plástica. Ainda mais com o dólar mais baixinho, né, gente? Quer dizer, o dólar mais alto, né? A nossa moeda desvalorizando, quer dizer, é mais fácil ainda. Esse mercado provavelmente vai aquecer bastante. Vai aquecer. E para um cirurgião fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter bons equipamentos, ele tem que ter equipamento de ponta, para poder continuar na qualidade que ele já apresenta hoje, cada vez mais. Sem dúvida. Tá? Então a pandemia ela pôde nos trazer 2 conclusões assim muito claras, né? Uma, o home office funcional funciona, né? O home office hoje a gente descobriu que ele funciona. Né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o segmento a saúde é o segmento mais importante do momento. Tá? A gente pôde ver isso na pandemia. E com isso as oportunidades se multiplicam, tá? Por 10 ou por 100, os estudiosos estão aí enumerando o enquanto isso cresceu. Né? Então, baseado nisso, a gente sabe que o mercado de saúde hoje despontou. É verdade. Né? Devido à sabedoria de que a gente precisa ter o mercado de saúde sempre de ponta para que a gente não passe por problemas que a gente viveu nessa pandemia agora. Então, acho que isso aí não tem volta. Eu fiz um levantamento numa entidade chamada Associação de Alta Tecnologia para Produtos para a Saúde. Esse pessoal falou que a participação de movimentação de compras de equipamentos, medicamentos, etc., está de 0,6% do PIB, tá? Isso é um dado de antes da pandemia, 2019, e já mexiam com 13 mil empresas, talvez você tenha até uns números mais atualizados, e geravam 140 mil empregos. Já ainda é uma participação muito pequena. Mas esse levantamento que você fez foi antes da pandemia ou foi depois? Foi antes, foi em 2020, segundo essa pesquisa. Bom, aqui. Quase dentro também do olho do furacão, do problema, né? Bom, eu não tenho dado preciso não, mas eu acredito que seja bem maior já do que esse que você... Até mesmo por conta da pandemia, né? Que eu acho que o governo material hospitalar descartável, liberou insumos, né? Imagina-se, por exemplo, na questão da vacina, né? Quantos bilhões, talvez trilhões, já se movimentou em relação a essa pandemia. Até, né? O processo de desembaraço aduaneiro foi agilizado, né? Foi simplificado, foram cortados uma série de burocracias que permitem hoje que você importe produtos com menos burocracia, com mais rapidez e com menos custo. Então, tudo isso, quando se fala em melhorias na área de saúde, a própria pandemia facilitou muito essa desburocratização. Mas permanece, Otávio, apesar de que a pandemia deu uma estabilizada, né, e tudo mais, mas essas facilidades na área de desembaraço, de nacionalização de produtos na área de saúde continuam com as facilidades? Sim, equilibrou-se um pouquinho, tá? E voltou-se, algumas regras voltou ao né? normal, mas a maioria delas foram flexibilizadas e hoje você tem uma flexibilização e rapidez e menos tributação em cima de determinados produtos. Então, assim, a pandemia veio nos mostrar que nós precisamos hoje incentivar essas áreas médicas. Sim. E a gente viu que muitas áreas, muitos segmentos cresceram enormemente em termos de investimento, em termos de bolsa, né? Muitos laboratórios assim explodiram em termos de valorização. Exatamente, né? Estão colocando suas ações na bolsa de valores, dispararam, né?
Por exemplo, eu vejo muito, tenho muitos clientes aqui na área contábil que compram muitos equipamentos aqui no Brasil. Não sei exatamente dizer se é importado ou não, as notas são de empresas aqui do Brasil mesmo. Distribuidoras, né? Distribuidoras, né? Vocês acham que eles conseguiriam reduzir esse valor, esse custo, esse valor de desembolso para aquisição do equipamento se ele fizer a importação direta em vez de comprar numa empresa direta aqui no Brasil? Se não souber, não precisa responder. Isso foi uma curiosidade minha agora. Saber se ele utilizar um processo de importação do equipamento, será que ele consegue importar com um valor de investimento menor do que ele está hoje desembolsando para comprar aqui no Brasil? Assim, eu vou entrar num tema aqui que acho que o Dantas pode falar um pouquinho melhor, tá? Porque entendo que toda vez que alguém pega um produto importado e compra de terceiros, ele tá comprando com acréscimo. Sim. Com valor agregado. Com valor agregado, porque é o lucro daquele terceiro que se arriscou aí numa feira, que se arriscou a comprar um produto. Não, que investiu o tempo dele. Que investiu o dinheiro dele para ir lá buscar aquele equipamento e trazer para poder comercializar. Então, se ele está comprando de uma empresa que fez isso, ele está numa posição muito cômoda e por isso ele vai pagar mais. Agora, o nosso grande desafio hoje é mostrar para essas empresas que se elas forem in loco, participar dos eventos, das feiras, conhecerem, estarem sempre atualizadas sobre o que existe de melhor e mais eficiente no mercado, elas vão ter uma economia de escala, elas vão ganhar mais, elas vão deixar de pagar aquele ágio que elas pagam pelas empresas que fazem esse trabalho. A facilidade às vezes sai um pouco mais caro, né? Sim. Não tem jeito, né? Não é verdade? Essa é a lógica do capitalismo, né? Assim, eu rapidamente fiz um levantamento na internet e vi que existem quase 1000 feiras programadas em 90 países, em 647 setores ligados à área de saúde. Olha só. E onde é a maioria dessas feiras? Essas feiras estão espalhadas pelo mundo. Essas feiras estão na Alemanha, essas feiras estão na China, essas feiras estão na Suécia. Enfim, há uma infinidade de países que reúnem, normalmente, às vezes é coligado com um simpósio, um seminário internacional, etc. E aí, nesse momento, fazem as feiras ligadas àquele segmento, né, em paralelo a esses simpósios. Então, assim, o que a gente sugere em termos de internacionalização, que a palavra internacionalização requer comprar e vender produtos, né? Há diversos... Quando o profissional que sai daqui do Brasil para participar de uma feira, ele pode estar indo comprar ou ele pode estar indo vender. Exatamente. Porque nós temos aqui dezenas ou talvez centenas de empresas brasileiras com excelente capacidade que podem ser representadas nesses eventos, né? E esses eventos nos nossos países limítrofes aqui, eles são altamente bem-vindos, né? Então, assim, a gente é um desafio que a gente tem de fazer essas empresas pensarem fora da caixinha. Porque quando eu for para aquele seminário, eu não posso ir levando um produto brasileiro de ótima qualidade sob minha representação, né? Então, é um convite a que as empresas possam pensar nisso também. Isso é interessante, né? Tem empresas da área de saúde que não prestam só serviço, né? Desenvolvem também ideias e produtos para colocar no mercado, né? A gente tem cliente aqui também que tem um direcionamento nesse sentido e é bem interessante. Mas como a Logimex poderia ajudar essa empresa da área de saúde a se movimentar ou se locomover nesse cenário? Qual é a função da Logimex, por exemplo, para ela ajudar essa empresa? Por exemplo, eu estou interessado num produto, mas não sei como acessar aquele equipamento fora do Brasil. Não estou com tempo para ir à feira, é difícil, né? Hoje em dia a gente tem que, na área médica também tem isso, aquele desafio de todo dia ter que trabalhar, abrir sua clínica e buscar o paciente, mas ao mesmo tempo você também tem que viajar para comprar um equipamento. Muitas vezes eu vejo o médico aqui sair para um congresso e quando ele tira férias é nesse momento, né? Ele fica uma semana no congresso e estica mais uma de férias. Então é bem complicado, né? Que ele quer aproveitar aquele momento que ele tem em função do pouco tempo. Eu até entendo que realmente a gente precisa participar das feiras, mas vamos falar para aquele que não tem condições de estar sempre nas feiras, né? Como é que a Logimex, que é uma empresa especializada em importação,
pode ajudar essa clínica, esse profissional da área de saúde a adquirir esses equipamentos, já que ele não consegue visitar essas feiras? Carlos, essa pergunta é interessante porque eu acho que a gente pode ser como mentores, né? Então, o primeiro passo é ser o mentor, é o incentivador. Não apenas a Logimex, mas, por exemplo, os contadores especializados, cada um no seu segmento, podem ser mentores dos seus clientes a buscarem essa internacionalização. E como é que funciona isso? Funciona que eles sigam alguns passos básicos, né? Primeiro que eles tenham vontade de sair dessa caixinha e dizer o seguinte: eu quero me especializar, eu quero me internacionalizar, eu quero poder comprar produtos de ponta. Diretamente, né? Diretamente, sem intervenientes, com o melhor custo possível. Tá? O primeiro passo ele está sempre bem orientado por uma empresa como a nossa, que faz toda a parte de comércio exterior, fazer um trabalho de casa prévio e também tem uma parceria muito boa com o seu contador, que o contador ele vai fazer toda a preparação da empresa para atingir a internacionalização. A empresa ela tem que estar muito bem, solidamente estruturada para que ela possa mergulhar nas compras internacionais e nas vendas internacionais, conhecendo todos os benefícios que existem nessas compras, vendo qual é a melhor forma de se desonerar de tributos, tá? Para que ela possa ter competitividade, e é isso que a gente pode fazer. Primeiramente, sendo mentor. E o que é fundamental para isso? É que ela esteja preparada. E para ela estar preparada, tanto nós quanto os contadores, vamos ajudar essa empresa a estar capacitada legalmente, tá? A estar sempre pronta. Da mesma forma como você faz todo ano imposto de renda, como você tira o certificado digital dessas empresas, eu sugiro que essas empresas estejam sempre com o seu radar capacitado para poder importar ou exportar numa demanda premente. Por exemplo, viu-se numa necessidade de trazer um produto, de mandar uma amostra, de receber uma amostra, enfim, de fazer qualquer operação com o exterior, essa empresa está capacitada o ano inteiro. Eu não vou precisar correr para ter que tirar um radar para essa empresa. Ela já está capacitada a operar no comércio exterior. É só renovar, né? É só renovar. Se ela faz isso com frequência, da mesma forma que ela tira suas certidões, que ela tira seu certificado digital, ela vai tirar o radar. Otávio, explica aí para a audiência aí. O radar é basicamente o que, então? O ingresso para o Siscomex, né? O radar é um limite de capacidade de importação dado pela Receita Federal para que ela possa estar habilitada a importar ou exportar, né? Então, ela vai receber, ela vai solicitar uma habilitação e a Receita vai conceder essa habilitação dentro da capacidade que ela deseja, né, que são nas modalidades expressa, limitada ou ilimitada. Expressa até 50... Eu acho que tem um simplificado, né? Não sei se você me corrija se eu estiver errado. Acho que tem um radar simplificado, que tem um limite ao expresso. O radar expresso é um radar que toda empresa deveria ter. Tá? Eu considero que ela deve ter isso aí da mesma forma como ela... manga, né? O limite para comprar depende da análise da Receita Federal, é isso? Independente do volume que ela vai trazer. O expresso ou até se ela não estiver participando no comércio exterior, mas ela já tem esse radar na manga ali para qualquer oportunidade. O radar expresso ele é concedido para a maioria das empresas com menos burocracias. Tá? Então, a Receita vai considerar um limite de até $50 mil para exportar e 50 mil dólares semestral para importar ou ilimitado para exportar. Ou seja, eu posso exportar o que eu precisar dentro daquele radar expresso concedido. Entendi. Tá? Ilimitado até 150 mil. $50 mil, não é isso? 50 mil dólares. Importar. Que já atinge a maioria das empresas pequenas e micro. É verdade. 300 mil. Então, vamos lá. A modalidade expressa até 50 mil dólares para exportar ou importar. A limitada até 150 mil dólares por semestre. Por semestre. E a ilimitada, acima de 150 mil dólares, 150 dentro da capacidade financeira que a empresa vai demonstrar para a Receita.
E tira rápido, Otávio? Como é que é esse procedimento? É simples? É bastante rápido, É analisar os documentos, preparar a documentação, preparar os pedidos. Aí é o contador todinho, né? E fazer a solicitação, né? E fazer o acompanhamento dessa solicitação, respondendo qualquer questionamento que a Receita venha a fazer. Então, é um procedimento que o contador pode, de imediato, ajudar qualquer profissional liberal, pessoa física ou jurídica, a ter a sua habilitação no radar. Bem interessante, né? Você vê, não é tão complicado. Não é. E hoje é um, né? Para aquele profissional liberal. Né? A gente tem muitos profissionais liberais prestando serviço, né? Hoje tem médicos, muitas vezes aqui, que têm um consultório, mesmo como pessoa física, que ele tem lá 5 milhões de equipamentos para atender seus pacientes. Então, ele com certeza ele adquire com frequência equipamento, vai renovando seu parque de material, de equipamentos para atender os seus pacientes. Reposição de fazendo equipamento. Reposição. E não só de equipamento, até de peças. Peças de equipamentos. Não é? Você acaba tendo que comprar frequentemente e às vezes são peças com valores bem diferenciados. Exato. Né? E exatamente respondendo ao Dantas, que a pergunta é simples, é um processo bem mais simples, porque requer menos documentação do que o radar limitado ou ilimitado. Sim. E acho que as empresas poderiam ter isso sempre na manga, como o Zé Luiz mesmo afirmou. Não esperar a necessidade. Tenham na manga para usar quando a necessidade ela vai aparecer sem avisar o momento. E o Expresso, quanto tempo sairia o radar Expresso? Qual é o tempo? Apresentando a documentação, ele vai levar de 2 a 3 dias. É muito rápido. É muito rápido, né? Fica até aqui um desafio para a gente fazer um capítulo 2 desse podcast para falar somente sobre radar. Eu acho que vai ter interesse, vai ter muita gente interessada em escutar, falar sobre o Expresso, sobre todos eles, falar sobre os limites. Pode ser interessante, até da documentação a gente pode fazer uma pesquisa e trazer aqui para o nosso conversa. Eu acho que é a maior dúvida de quem quer. E aí nós vamos abrir aqui um pouco mais o podcast, que vão ter não só o pessoal da área de saúde interessado, como profissionais da área contábil também interessado nesse assunto, né? Vamos assim ampliar um pouquinho mais o número de pessoas interessadas, conhecer um pouquinho mais desse universo, né? Olha, Carlos, essa sugestão é muito boa, porque como a gente disse no início da nosso bate-papo, é uma caixinha preta que a gente vai desmistificar, né? É uma caixa de segredos que nós vamos desmistificar e mostrar que, se bem orientados e seguindo um passo a passo, uma empresa rapidamente pode estar preparada para o mercado internacional, para comprar ou para vender produto e serviço. Então, podemos sim pensar num novo bate-papo, mas esse é apenas o primeiro das nossas sugestões, porque a gente sabe que para entrar nesse mercado, as empresas precisam ver o que existe de mais moderno e de mais eficiente nesse mercado. E como é que ela vai fazer isso? Participando de feiras, de exposição, de eventos, navegando na internet, pesquisando, né? E com isso elas vão descobrir que existe muita coisa importante, boa, de ótima qualidade, que pode estar ao acesso dela para ela prestar um serviço, para ela desenvolver um serviço. Você acredita que tem visto aí o aumento de procedimentos que passaram a existir de tempos para cá. É verdade. É verdade. A própria legislação muitas vezes não consegue nem entender, né, porque afeta um pouquinho essa questão dos serviços da área de saúde também, né? A gente tem aí a tributação sendo de interesse de todos, ela passa exatamente por procedimentos. Quando a gente fala de lucro presumido hospitalar, pessoal, o que é isso? Né? Muitas empresas não sabem, eles praticam isso, né? E a gente tem analisado cada cliente aqui para saber que tipo de procedimento ele está executando hoje, para saber se ele tem a possibilidade de reduzir sua carga tributária. E passa pelos equipamentos. É uma das questões que o fisco olha realmente a estrutura de equipamento daquela empresa, que equipamentos tem, que tipo de exame, que tipo de procedimento ela faz, para saber se concede ou não alguns benefícios fiscais. Então, acho que muito mais
assim, muito além de somente ele se atualizar o seu parque de equipamento, colocando equipamentos mais modernos, mas também tem a questão da tributação, que pode vir a ser uma coisa bastante favorável para aquele médico que até então não utiliza desse tipo de recurso para atender seus pacientes, né? E o pessoal da área de saúde também, né? Que a gente fala muitas vezes do médico, mas você tem aí o dentista, que usa muitos equipamentos, você tem hoje o biomédico, você tem o fisioterapeuta, você tem profissionais, tem as clínicas de estética que muitas vezes não tem médico, né? Não tem, faz tratamento capilar, por exemplo, spa capilar, tem equipamentos para diversos segmentos da área de saúde que às vezes é desconhecido, né, do nosso mundo aqui, porque nós não vivemos aquela especialização, aquele nicho da economia, né? Então, é muito importante que esses profissionais realmente acompanhem o que a gente está conversando aqui, que a gente tenha uma sequência nessas explicações, que a gente fale realmente um pouco mais sobre... Por exemplo, podemos sugerir, e até se você está acompanhando, está atualizado, quais são as próximas feiras, né? Em janeiro, por exemplo, que muitos profissionais tiram férias, às vezes o cara está num país que está rolando, está acontecendo uma feira lá, que pode ser que o interesse. A feira e o turismo andam de braço de mão. Isso, em janeiro, por exemplo, né? Daqui a pouco está virando o ano. Então, onde é que esse pessoal pode? Vamos ter na China? Onde nós vamos ter? Que cidades do mundo estarão acontecendo essas feiras? Esse nós vamos divulgar isso. Tema. Esse é um bom tema para a gente trazer aqui e incentivar ao profissional da área de saúde a participar, a sair um pouquinho da caixa, a se desenvolver um pouco mais participando desses eventos. Mas você falou aqui em duas coisas que eu achei muito interessantes, tá? Você falou em benefícios fiscais, com o objetivo de reduzir a carga tributária. Exato. Então, a parte que o contador tem uma função primordial, uma delas é essa, é ajudar o cliente a entender como ele pode fazer um negócio de forma mais desonerada. Exatamente. A gente usa muito essa palavra hoje, desoneração. Essa palavra desoneração ela é fundamental e a gente sabe que o contador tem as ferramentas para poder ajudar a desonerar. Juntamente com esse trabalho técnico que a gente faz, a gente tem muitas particularidades que eu só vou saber quando sentar aqui com o teu profissional, Carlos, para a gente poder ver como é que aquilo ali se reduz, como é que aquilo ali aonde se enquadra. O que vai ser melhor para o cliente. O casamento, contador, analítico, mais do que nunca, né? O contador ele passou a ser um profissional analítico. Até pouco tempo atrás era mais generalista. Generalista, né? Documentação, documental. Hoje os sistemas já deram conta disso. Então, o bom escritório contábil, que é o caso aqui do Carlos Marinho, tem essa preocupação analítica e aí busca fazer aquela engenharia tributária para os seus clientes. E o casamento de um escritório contábil com uma comissária de despacho experiente só vai dar resultado positivo para os seus clientes. Isso aí eu não tenho dúvida. Às vezes o contribuinte, o cliente da empresa de contabilidade, ele não tem noção, assim como a gente também não tem noção do que acontece muitas vezes dentro da empresa dele. Quantos exames ele faz? Que tipo de... É complicado, né? Você tem uma ideia hoje, uma empresa tributada pelo lucro presumido na área de serviços à saúde se entrega em média 57 declarações por ano. É um volume enorme. Legislações, tem estudos que dizem que são mais de 88 mil por ano, instruções normativas, medida provisória e por aí afora, decretos e tudo mais. Então, é uma coisa assim surreal. Então, quando eu falo em burocracia, né, nós recebemos aqui durante o período de eleição agora vários candidatos aqui na rádio para falar, entendeu, sobre essa questão, né? Levamos a eles essa questão, essas dores que os contadores têm. Muitas vezes você tem que trabalhar cuidando da parte fiscal com um volume enorme e falta aquele tempo primordial para você dar assessoria para aquele cliente realmente na área empresarial, sugerindo para ele algumas orientações de investimento, de direcionamento, porque é um volume grande. Detalhe, o fisco não separa você. Se você fatura 10 mil reais por mês, se você fatura 1 milhão, você vai entregar as 57 declarações, todas passivas de penalidade, lucro presumido, todas passivas de penalidade.
E tem penalidade realmente, muitas vezes, que vem para fechar um pequeno negócio. Aí tira, às vezes um médico tem 2, 3 funcionários, faturando 50, 80 mil reais por mês na sua clínica, todo o custo é dele, com funcionário, vem uma multinha, às vezes de uma coisa. Por exemplo, você paga o tributo em dia, mas você é obrigado, além de pagar o tributo em dia, a mandar uma declaração que pagou. Isso é surreal. É surreal. Compreende uma coisa dessa? Já está no sistema bancário. Isso é um retrabalho, né? Compreende? Pô, não faz sentido uma loucura como essa. Aí você, dessas 57 declarações, tem um número infinito de declarações. Por isso que no início eu falei assim, pô, e a burocracia, o que você acha? Porque a gente acaba caindo muito nessa questão da burocracia, da dificuldade de tempo para você assessorar mais esse cliente. Então, os podcasts que nós fazemos aqui, convidar vocês para falar um pouquinho para a área de saúde, para esse pessoal escutar a importância de ter uma assessoria especializada para importar o seu equipamento, para ter, né, fazer essa operação com mais segurança, é a mesma que você, quando está com um probleminha de saúde, não pode ir direto na farmácia, estou com uma dor no peito, acho que eu estou com gases, né? Vou lá comprar dimeticona. Não, você pode estar infartando. Você tem que procurar um especialista para te ajudar. Eu estou como funcionário internado essa semana. Estou te falando isso porque ele saiu daqui, sentiu dor no peito, achou que era gases, tomou medicamento. Não conseguiu, a dor piorou, está internado essa semana. Não sei exatamente qual o problema que é. Ele diz que é um osso infeccionado no peito. A família está acompanhando, mas você vê como uma coisa muito séria não ter um especialista para te ajudar. E aí isso me traz até um gancho. Entende? Que eu quero te propor, até da gente conversar com um pouco mais de calma, porque tudo que a gente fala em termos de produto médico hospitalar, em produto ligado a essa área, é regulamentado pela Anvisa. Sim. Né? E a Anvisa tem uma série de legislações que regulam desde a abertura de um espaço na área médica hospitalar até as importações. Isso. Né? Então, é muito importante que se conheça quais são as principais regras e legislações e regulamentações que a Anvisa coloca para essa área. Né? Porque, a princípio, todo mundo tem que conhecer legislação, né? A pessoa hoje ela tem que andar na rua sabendo o que ela pode e o que ela não pode fazer. É verdade. É obrigação dela saber o que pode e o que não pode. E aí esses nossos bate-papos, essa questão da Anvisa, que é uma área que regulamenta a parte de importação, né? A gente pode desenvolver um pouco mais. Até porque ela que vai embasar e que vai determinar o que se pode e o que não se pode fazer dentro desse segmento desse cenário, né? Desse cenário. Aqui nós utilizamos muito para legalizar as empresas, consultórios também, RDC 50, inclusive no que tange a tentar reduzir a carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, são tributos federais. E quando você entra com processo judicial com esse propósito, você tem que estar enquadrado exatamente dentro daquelas regras ali da Agência Nacional de Saúde, da Anvisa, com licenças e tudo mais, para que você tenha aí uma possibilidade maior de chance de reduzir a carga tributária quando você tem essa condição já totalmente enquadrada ao seu negócio. E a gente sabe que, é claro, quando a gente fala de burocracia, tem algumas que vêm para o bem, né? Porque tem regras também, o mercado precisa ser regulamentado, precisa ser organizado para que a gente possa se movimentar, fazer as nossas operações com toda a segurança que são necessárias, né? Para que a gente não esteja ali cometendo nenhuma infração, cometendo um ato que não esteja dentro das regras legais, né? O pessoal muitas vezes diz assim, Carlos, mas eu quero pagar menos tributo. Tem essas perguntas para o contador, né? Cara, eu cheguei a tua guia aqui, mas tá muito caro, você não consegue diminuir isso aí? Então é difícil, né? Porque a nossa orientação não é esse contribuinte, né, deixar de emitir nota. Pelo contrário, ele precisa entender que se ele deixar de emitir nota fiscal, ele está cometendo um crime. Exato. Entende? Um crime não só fiscal. Então, é importante que ele tenha que emitir a nota fiscal, né? O que ele tem que fazer é um planejamento mais interessante, conversar com o contador, ver se existem outras possibilidades, né? A gente observa também que quando o cliente quer reduzir custo, a primeira coisa que ele procura é o honorário do contador para diminuir. O cara que está do lado dele... Sobrou. O cara que está do lado dele, o cara que conhece a vida pessoal financeira dele, a vida fiscal dele e da empresa. E às vezes o cara quer reduzir o contribuinte, aí o empresário, né? Um valor tão pequeno,
Entende? E outros muitas vezes vão para as plataformas, né? Que lá ele é diferente. Aqui é um atendimento de boutique, ele vai olhar nos olhos do contador, vai conversar, vamos pegar os números, vamos analisar cada relatório. Não. Ele quer fazer isso à distância. Você coloca a vida financeira dele, da família dele, na mão de uma plataforma longe, que não tem uma pessoa para lhe atender, para te dar a orientação. E ao contrário, ele tem que emitir tudo, ele que emite a nota. E geralmente é 2 trabalhos. Porque logo que passa, né? Poxa, cara, essa semana mesmo, já me pediram uma indicação do contador. Que eu tô me quebrando a minha cara. Eu tenho recebido clientes aqui vindo de algumas plataformas. Não vou nem falar o nome, você aí, contribuinte, sabe, né? Aqueles que oferecem contabilidade por R$ 49,50, R$ 49,90. R$ 49,90. Abra seu olho, você imagina, né? E aí você vê muitas vezes o médico, né, o especialista, né? Pô, o cara tem aqui, eu vou a médico muitas vezes, é claro, graças a Deus, às vezes a minha condição me permite. Eu tive 4 descolamentos de retina, tive outros problemas de saúde. E eu paguei consultas que para algumas pessoas seria impossível aquele valor da consulta. Mas eu não reclamei e nem vou reclamar, porque eu estou procurando um especialista naquilo que eu preciso. E aquele é o preço dele. Ah, doutor, olha, sua consulta é R$1.000, dá para fazer por 100, 200? Eu não vou fazer isso. Então eu vou procurar um profissional de 200, já que é aquilo. Né? Mas aí eu não sei se eu vou estar tão bem atendido quanto aquele que, sabe, me cobrou aquele honorário dele. Ele está vendendo conhecimento. Claro. Ele está vendendo, né, conhecimento. Que preço tem o conhecimento? E tudo aquilo que você não falou. É um produto, não é uma banana, não é. É questão de se conhecimento. É questão Estudou de para aquilo. Então tem isso, né? Você tem um especialista para resolver o seu problema, para te ajudar a te tirar de um cenário ruim que você muitas vezes não tem condição de analisar. Se eu estou num cenário bom ou ruim. Isso é complicado também, né? Eu acho que o que acontece também, não só no cenário contábil, no cenário da importação, da exportação, né? Tem muito curioso por aí, né? E o perigo de você estar numa empresa, né, ou sendo assessorado por um curioso, é porque o risco de você fazer uma operação errada e você ter um prejuízo grande com aquilo é enorme. É iminente. Entende? Eu tive um cliente, alguns anos atrás, ele importou um equipamento que tinha similar nacional, diz ele que não sabia. A empresa que orientou, assim como a empresa de contabilidade também, mas a empresa de contabilidade nem participou do processo, né? Foi a empresa de importação e tinha similar nacional. E foi-se buscar lá num convênio, aquele similar nacional era tributado. E não foi na época. E 2 anos depois, e detalhe, era uma empresa de serviço, recebeu um fiscal do ICMS. Aí eu falei, olha, vocês não vendem produto, vocês são prestadores de serviço. Não, é porque nós importamos um equipamento, na época, 1 milhão e pouco, e o fiscal está aqui com auto de infração de R$375 mil, porque nós não pagamos o ICMS da época. Tem alguns anos atrás, o convênio era aquele ali, realmente era devido àquele tributo. E agora? Quem é que essa empresa vai responsabilizar por não ter gerado a guia para ele pagar, né? Você imagina uma guia tão alta daquela, né? Diz a empresa de importação que encaminhou a guia e eles não pagaram. Aí cabe a quem provar, né? Aquele negócio todo. Mas esse tipo de coisa acontece. E o que faltou aí, né? Talvez uma assessoria especializada, que conheça o processo todo, que vá até o cliente. Você está adquirindo aqui um equipamento que tem similar nacional, tem um convênio do Estado, ele vai te gerar mais tanto de tributo e tudo mais, né? Até porque essa empresa volta, ela faz indicação também, não é verdade? Então, talvez ele não tivesse passado por aquele problema, ele além do equipamento, e olha, aumentou muito, né? Porque teve um plus ali de juros, de multa, de correção da própria guia em si, que ele deveria ter pago há quase 3 anos, naquela época que ele adquiriu o equipamento. Fiquei triste para ver aquilo, né? Ele não era cliente nosso anteriormente, ele tinha já adquirido o equipamento antes, e a gente não tinha como saber se aquilo estava correto ou não, né? Só depois que aconteceu a surpresa, que foi aquela fiscalização do Estado. Bom, o problema foi resolvido, mas isso prova, mais uma vez, que se você tem aí uma empresa especializada naquele segmento que você quer atuar, que você quer comprar esse equipamento,
você vai estar muito mais protegido do que com o generalista, não é isso? É verdade, a gente também vivencia muito essa questão dos honorários, né? Que a primeira coisa que o cliente quer diminuir é o honorário do contador e também do despachante aduaneiro. A gente também passa por isso, quando a gente vê que ele nem olha para o resultado que ele está tendo, se ele está gastando muito na logística, se ele está gastando muito na armazenagem, se ele não causou um gasto por alguma ação dele. Então, o que eu acho que é importante é que ele analise o resultado. E tem uma visão, quando ele trabalha com um contador que é especializado ou com um despachante aduaneiro que é especializado, que aqueles profissionais, eles são uma ferramenta para o ganho dele, que vai ajudá-los a fazer ganhar dinheiro. Ou pelo menos a gastar menos, né? Ou a gastar menos. Então, assim, é muito importante esse ponto que você tocou, né? E principalmente é entender que nós podemos ser, como esse bate-papo que nós estamos tendo hoje aqui, é uma ferramenta para que ele possa sair da caixinha, se diferenciar da concorrência, né? E trazer novos resultados para a sua empresa. A gente fez um estudo uma vez no Sindicato de Despachantes Aduaneiros aqui do Rio, buscando ver o que a gente poderia cortar de custos para poder melhorar os nossos resultados. E a gente chegou a uma conclusão de que não tinha mais onde cortar. E aí, qual é a solução? A solução não é cortar. É aumentar a receita. É aumentar a receita. Isso. E como é que se aumenta a receita? É saindo da caixinha, é se reinventando, é achando novas soluções. Às vezes você não tem mais de onde cortar, mas você tem que se reinventar para sair daquela situação de momento. E aí, meu amigo, é o resultado desse bate-papo que nós estamos tendo hoje aqui, que é incentivar o cliente a mudar de patamar, a se internacionalizar, a comprar melhor e vender melhor. Quando ele for a uma feira, ele levar um produto brasileiro como sua representação. E aí ele vai ter a oportunidade de ver que o mundo não é só aqui no Brasil, o mundo está lá fora, o mundo lá fora precisa de nós. Né? E aí o nosso universo se alastra. É verdade. Né? Então a ideia é essa, é trazer novas ferramentas para que a gente possa ter melhores resultados. Aumentar a receita, né? Agora, vocês acham, por exemplo, que além de equipamento, insumos, material hospitalar descartável, também é possível fazer importação desses produtos para essas empresas de pequeno porte? Ou às vezes o volume não vale a pena? O que vocês acham sobre isso? Pode falar. Bom, não, no meu ponto de vista, o mercado internacional ele se abre aí a oportunidades, tanto no viés de compra para ampliar a sua capacidade do seu parque de tecnológico, da sua empresa, da sua clínica. E é importante você estar atento a essas oportunidades. A Logimex, por exemplo, ela além de fazer toda essa engenharia tributária, né, ela também busca oportunidades onde você pode também, qual o melhor caminho para você nacionalizar os produtos que você quer adquirir. Então, seja ele uma luva, um insumo, um produto, o maior valor agregado, com certeza uma empresa da capacidade da Logimex, por exemplo, vai buscar a melhor forma de se trazer. Isso aí abre a possibilidade de trazer um produto que seja rentável para a operação seja da clínica, seja do médico, seja de uma empresa que queira entrar para esse mercado de comércio exterior. E no viés de exportação é aproveitar todas as facilidades, né, de você trabalhar de expandir, de ampliar a sua receita, melhorar, qualificar os seus produtos, porque você vai ter que entrar, adaptar os seus produtos para entrar no mercado internacional, vai criar dentro de todo o público interno dessa empresa uma mudança de status. Pô, imagina, poxa, minha empresa é exportadora, minha empresa exporta para a Argentina, para os Estados Unidos, para a China, para a África. Saca? Então isso dá um reposicionamento para a empresa, seja para o empresário, seja para quem trabalha nessa empresa. Muito interessante. Então, isso gera um aumento assim, na qualificação, na felicidade de todo mundo de estar trabalhando numa empresa que além de trabalhar, ela transcende seu mercado nacional, as barreiras, ela quebra barreiras, né? Ela melhora a
o seu produto, né, de modo geral. Entendi. Então, acho que Além da quebra de paradigmas, né? Você sabe que você pode importar equipamentos novos ou usados? Pois é. Pode, verdade. E até há pouco tempo atrás o produto usado era questionado, às vezes tem umas barreiras tarifárias pesadas, né? Exato, mas às vezes você encontra um equipamento usado que tem uma vida útil ainda muito longa. Né? E muitas empresas hoje acham que somente produtos novos. Então, produtos sem similaridade, sem produção nacional, elas podem ser compradas usadas, desde que comprovem essa possibilidade. E aí a gente viaja por diversos segmentos. Há anos atrás, nós trouxemos um laboratório de biomecânica. O laboratório de biomecânica é um laboratório onde você pode avaliar, analisar através de sistemas de computador movimentos de andadura, movimentos de movimentação, enfim, você pode fazer. Aquilo pode ser comprado por médicos, por terapeutas, até por profissionais que fazem avaliação de atletas de alto rendimento. Olha só que interessante, né? Então, assim, são produtos de alta tecnologia e que podem trazer muito resultado para uma determinada empresa. Então, assim, tem que realmente pensar o que o mercado está oferecendo, o que hoje está à disponibilidade do profissional daquele segmento. E aí entra clubes de futebol. E você sabe que tem várias empresas, nós temos pelo menos duas aqui, também, que trabalham com esse tipo de reabilitação, inclusive. Né? Trabalham com reabilitação profissional, cardíaca também. Então tem várias possibilidades. Tem equipe multidisciplinar atendendo esses pacientes. E alguns são atletas, entende? O público em geral e também atletas. Então eles têm toda uma possibilidade lá. Eu tenho certeza que equipamentos nesse formato, provavelmente eles sabem que existem, não sei se eles têm, mas daria um diferencial incrível, né? Para que uma empresa como essa pudesse expandir os seus resultados, né? Financeiros, de faturamento e até de status, né? Dentro do cenário daquele segmento econômico. Pô, muito interessante mesmo, gente, é incrível. Eu estou assim, desfrutando de muito conhecimento nesse momento e queria aproveitar e fazer mais uma pergunta também, né? O que a Logimex sugere para que o segmento médico e de saúde acompanhe este momento e esteja sempre preparado a assumir desafios e produzir resultados? É muito próximo do que a gente já falou, né? Mas só para a gente pontuar bem isso, quando eu digo esse mercado médico e de saúde. Pontuar, vamos lá. Estar capacitado legalmente, ou seja, estar com radar habilitado, em dia, 365 dias do ano. Ele não vai tirar o radar no momento que ele vê uma oportunidade. Pode começar fazendo o expresso, né? Se houver uma necessidade, ele avança aí. Isso aí. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo, participar de feiras, simpósios, eventos ligados ao seu segmento, buscando sempre as principais novidades do que ele pode, não apenas trazer lá de fora, mas o que ele pode levar lá para fora, visto que o nosso mercado brasileiro produz coisas de altíssima qualidade. Terceiro, estar sempre orientado nas áreas contábil, nas áreas aduaneiras, ter sempre um despachante aduaneiro lhe orientando, tá? E esse despachante aduaneiro é o profissional que tem a maior visão da área, da cadeia de importação e exportação, porque ele trabalha desde o início, quando o cliente compra, até a entrega do produto nacionalizado. Né? E isso em parceria, se for em parceria com o seu contador, tá? Principalmente se for um contador especializado, como a Carlos Marinho, ele vai estar muito bem amparado. Então, ele vai ter a possibilidade de estar recebendo o melhor tratamento e o maior incentivo para que ele possa cada vez mais trazer melhor resultado para o seu negócio, com equipamentos, com ferramentas, com tecnologias, enfim, aumentando o seu resultado, buscando principalmente aqueles benefícios fiscais que a gente não enxerga aí na luz do dia, mas o contador sabe nas onde entrelinhas. buscar, nas entrelinhas. Pô, você vê, né? Quanta informação, né? Isso não tem preço não para você que está assistindo, hein? Mas aqui, ó,
Está gratuito, à sua disposição. Basta você ficar ligado aos nossos canais, acompanhar a Logimex aqui, porque os caras são feras e vocês já estão percebendo, né? Eu quero perguntar o seguinte, né? Mais um pouquinho, mais pergunta que é para vocês estarem sempre bem preparados, hein? O que uma empresa médico-hospitalar precisa para mergulhar nessa tendência mundial de internacionalização? Talvez você tenha até respondido de outra forma, mas para a gente, mais uma vez, pontuar o que uma empresa médico-hospitalar precisa para mergulhar nessa tendência mundial de internacionalização. Bom, primeiro de tudo, se conhecer, saber o que ela quer, onde quer chegar e quais os seus desafios, né? Segundo, saber aonde estão os produtos que ela demanda. Quais são as feiras, quais são os eventos, o que tem no mercado brasileiro que ela pode levar para fora, quais são os serviços que ela pode oferecer, como pode atrair clientes do exterior para trabalhar aqui no Brasil e principalmente estar muito bem amparada, porque se ela traz um cliente que vai pagar em dólar, ela tem que saber como receber. Se ela traz um cliente que vai fazer uma transferência do exterior, ela tem que saber como proceder. Exatamente. E para isso, ela tem que estar amparada pelo contador. Né? O contador vai saber toda a legislação, qual é o melhor amparo legal para poder ela não pagar o tributo indevidamente, máximo, indevidamente, etc. Para que ela possa pagar o justo e o melhor para o seu resultado. Otávio, você sabe que você estava falando uma coisa, agora me despertou, assim, me veio à mente, né? Eu tenho muitos clientes aqui que têm recebido muitos pacientes do exterior, né? Que eles têm procurado os médicos brasileiros, primeiramente pela capacidade que o profissional da área de saúde brasileiro tem. O reconhecimento internacional. Incrível isso, né? E realmente aqui, meus parabéns, os médicos do Brasil estão demais. E o que acontece, né? Eles vêm buscar esses profissionais aqui, mas eles precisam chegar aqui também e encontrar esse médico bem equipado. Ele precisa ter equipamentos de ponta para que ele possa dar realmente conta de atender esse paciente que, mesmo com um médico talvez não tão qualificado lá de onde ele vem, mas o cara lá tem equipamento de ponta, né? Pô, vem americanos pra caramba, ingleses pro Brasil, alemães, fazer cirurgias aqui. Principalmente com cirurgiões plásticos, tratamentos estéticos e tudo mais. E para isso, por exemplo, até falando disso, né? Há pouco tempo atrás eu ouvia de alguns amigos, né? Eu ainda não precisei fazer isso não, mas se precisar eu vou resolver, né? Que já estão calvos, com umas entradinhas, né? Eles estavam correndo para a Turquia, estavam fazendo assim, um monte junto, né? Eles faziam uma comitiva e passavam um final de semana lá, faziam implante capilar e voltavam. Não estão mais fazendo isso. Estão fazendo aqui no Brasil. Porque eu escutei dessa semana, inclusive, de um médico que fez o implante aqui. Ele falou, Carlos, hoje nós já estamos com uma tecnologia superior à que estavam fazendo lá fora. E estamos recebendo pessoas de outras nacionalidades que estão vindo ao Brasil para fazer o implante capilar. E é uma coisa realmente incrível. Eu achei assim, porque há algum tempo atrás médicos me diziam, pô, eu estou indo para a Turquia, médico brasileiro, estou indo para a Turquia fazer implante. Agora é o contrário. Me passa o endereço depois. Me interessa esse assunto. Estão fazendo implante, eu passo para vocês, vou passar para vocês o endereço de quem já está fazendo aqui no Brasil. E é uma coisa muito interessante isso. Não é interessante não, né? É lógico que o brasileiro com a sua capacidade, com o seu desbravamento, uma hora isso ia acontecer. Não é possível que a gente fosse continuar perdendo pacientes do Brasil e perdendo do exterior, né, para outros países e não conseguindo atender essa demanda que não é pequena aqui no Brasil. E a gente tem visto, né? Spar Capilar, tem uma série de empresas que vêm aí se desenvolvendo nessa direção e é muito interessante. Eu queria dar outros exemplos, além dessa questão capilar. Nós estamos de 10 anos para cá, ou 5 anos para cá, o Brasil tem desenvolvido várias outras expertises médicas que vêm sendo altamente lucrativas. Por exemplo, essa parte capilar que você acabou de dizer, disfunção erétil. Ah, sim. É uma verdade. Função, é uma atividade nova. Os médicos veterinários, sim. Os médicos veterinários hoje fazem até
coisas que não faziam no passado, que são cirurgias de coração, cirurgia até de varizes para cachorro. Hoje em dia você nós tem... temos os hospitais de pet, né? Sim. Hospital com internação e funcionando 24 horas, com estrutura como se fosse para seres humanos, né? Então, o animalzinho lá, você quer levar o seu cachorrinho, seu gatinho, né? Eu tenho uma gatinha em casa, uma gata persa, que é uma gracinha, é um animal da família, né? E ela teve um problema de rins. Então a bichinha, eu pensei que ela fosse morrer, mas estava sofrendo muito. A gente conseguiu levar numa clínica, numa emergência hospitalar para animal, lá em Niterói, onde eu moro, e ela foi recuperada, né? Eu tenho um filho, meu filho caçula, ele quer estudar medicina, né? Ele está se esforçando, se preparando para isso, está terminando o ensino médio agora, vem fazendo Enem, algumas provas, estudando em separado, com professores particulares e tudo, e ele é muito curioso. Então ele foi na clínica e viu a veterinária fazer... como é que é o procedimento? Ela colocando soro na gata. Ela ensinou para ele como se faz, e ele passou a aplicar o soro na gata em casa. Ele faz a aplicação do soro, acompanha, ela fica totalmente hidratada para fazer xixi, aquelas coisinhas, e ela voltou a funcionar os rins normalmente. E aquilo foi uma coisa muito legal, né? Então você vê o seguinte, né? Hoje, claro, nós não vamos aprender com o médico lá fazer uma coisa dessa em casa, né? Mas você vê o seguinte, né? Nós temos aí, avançando um pouquinho mais no assunto, né? Muitos jovens capazes pra caramba. E no seu caso, seu filho tem um dom, né? Já tem um dom. Eu achei que jamais ele migraria nessa direção, né? Ele quer ser um oncologista, ele já sabe tudo, né? E é um segmento também da área de saúde que eu acho muito importante, né? Hoje em dia, como a gente encontra pessoas com câncer, eu nunca vi tanta notícia de pessoas com câncer. Eu fico pensando, será que é o que a gente come? Que a gente bebe? Será que a poluição do ar? O que está acontecendo, né? Que isso é uma coisa terrível, né? Bom, eu queria deixar mais uma vez aqui o desafio da gente seguir fazendo nosso podcast, levando algumas informações para os ouvintes, falando agora na próxima, se a gente pudesse segregar um pouco mais, né? Falando dos radares, falando das feiras, da Anvisa. Da Anvisa também. Eu acho que são 3 temas aí que, se a gente não conseguir abordar em um podcast, a gente vai pulando. Eu acho que são temas para a gente continuar falando. Queria que vocês fizessem mais um pouquinho, falassem um pouco mais da empresa de vocês, endereço, telefone, para que quem está nos ouvindo possa conhecer um pouco mais também de vocês. Eles vão, com certeza, vocês vão poder encaminhar o podcast para todos os ouvintes também, e já com a bio, com as informações lá, mas eu acho que todo mundo vai ter, acho que as pessoas vão querer escutar e anotar agora lá o contato, com quem eles falam, entendeu? Então, deixa eu só dar uma conclusão para você fazer o fechamento, Otávio. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, Carlos, parabenizar pela estrutura, pelo estúdio, por esse bate-papo aqui descontraído, mandar um grande abraço para toda a sua audiência e incentivá-los, porque eu acho que as pessoas às vezes têm medo. O profissional, o médico que está na frente, lá, principalmente durante esses últimos 2 anos, sofre muito, é muita dedicação, verdade. E às vezes fica com medo ou receoso de entrar de verdade. Todos esses cases que você comentou de hospitais, clínicas que estão fazendo já procedimentos assim modernos, avançados aqui no Brasil, com certeza absoluta já fizeram um processo de internacionalização. Então, mas só que ainda muito pequeno, conforme as pesquisas aí que a gente fez uma apuração rápida. Então tem muita gente que pode abrir mão aí de uma distribuidora que tem o seu trabalho, tem o seu valor, mas pode partir também com a ajuda de uma empresa como a Logimex com 25 anos? Tá? 25 anos completado agora em setembro. Passa até a bola para você. Contar com essa expertise para fazer da forma mais suave. 25 anos não é pouco tempo, apoio, não. E sempre nesse apoio com o Carlos Marinho. Começar com o radar aí, né, Otávio? Eu agradeço aí o convite. Assim, acho que o principal desse nosso bate-papo de hoje, Carlos, foi a gente poder trazer para a tua audiência, para os teus clientes, para quem está nos ouvindo, um incentivo de sair da caixinha e criar e viver uma vida nova. Saber que tudo aquilo que ele sempre pensou, que aquilo era difícil, que aquilo era complicado, aquilo ali está à disposição deles.
basta eles estarem próximo de vocês e de nós, que tudo isso, vamos mostrar que isso é uma coisa que está ao alcance de qualquer médico, verdade, qualquer clínica, né? Isso não é uma caixinha de segredos. Então, mais importante que a gente está trazendo hoje nesse bate-papo é um incentivo a que as empresas possam buscar novas opções no mercado externo, tanto comprando produtos com melhor qualidade técnica, quanto levando produtos também e aumentando seus resultados. Então, assim, mais um ponto além daqueles que você citou que eu acho que a gente pode trazer é trazer alguma referência em termos de equipamentos que estão sendo trazidos, ver o que o mercado tem efetivamente trazido, o que tem sido interessante, quais são as áreas que ainda podem ser trabalhadas, né? Então a gente trazer hoje o que já está sendo feito para que a tua clientela hoje saiba que ela pode ir atrás dessas áreas e de outras. Né? É verdade. Basta que eles mergulhem um pouco mais no que há de mais tecnológico dentro da área deles. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que a nossa relação está apenas começando, nós vamos poder trazer aí muita notícia bacana aí para os teus ouvintes, tá? Para os teus clientes. Para os nossos, né? Para os nossos. E ainda são os vizinhos, né, Otávio? Coladinho. Os nossos. Porque eu vejo assim, nossos, porque a partir desse momento são nossos, né? Eles estão te ouvindo, eles passaram a ter o contato agora da Logimex, começaram a conhecer um pouquinho mais do Otávio, do Luiz. Eu acho que a partir daí a gente continuar seguindo em frente, levando para eles esse tipo de informações que geralmente a gente sabe que são relevantes, mas que não está acessível a todo mundo. E pelo fato de a gente trazer essas informações aqui, vão ficar salvas, né, nos canais do YouTube, em rede, quer dizer, não serão mais deletadas, estão lá exatamente com esse propósito. Acho que nós só temos aqui a ganhar com isso, principalmente quando o nosso cliente está mais bem informado, ele está melhor assessorado, ele nos ajuda bastante com isso também, né? E a gente acaba agregando valor, né? Há muitas vezes uma situação que a princípio, quem olha de fora não tem. Então trazer vocês aqui, para nós, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande vocês terem aceito o convite. Obrigado. Entendeu? Isso é importante pra caramba, né? O Otávio, o Luiz, mas vocês não encerraram, ainda não vi aqui o e-mail, o contato, alguém tem que falar. Eu estava comentando aqui agora com o Otávio, que além de tudo, a Logimex é vizinha aqui do Carlos Marinho, estamos aqui do lado, né? Assim, o nosso site é www.logimex.com.br, tá? Nosso e-mail, meu e-mail é otavio@logimex.com.br, tá? O meu celular é 99333-3021, 99333-3021, 021. Então a gente está à disposição aí de quem tiver qualquer dúvida. Estamos aqui de mãos abertas para que a gente possa levar vocês pelas mãos e transformar a sua empresa numa empresa internacional, onde você vai comprar, vender seu produto, juntamente aqui com a Carlos Marinho. Nós vamos distribuir esse podcast para todos os nossos clientes. Ele está lá na mídia, mas nós vamos encaminhar para todos eles. Então pode ser, vocês receberem alguma ligação, sabendo que é daqui. Estaremos juntos. Né? Vamos pelo menos começar a fazer com que eles conheçam um pouquinho mais da Logimex, e isso vai ser bem legal, porque é um assunto muito importante, sabendo que esse é o episódio número 1, né? Entende? Teremos outros episódios, primeiro de muitos, né? E eu espero que o convite seja aceito por vocês, para que a gente possa, aí vocês verem uma data na próxima semana, a gente dá sequência no episódio 1, 2, 3 e quantos forem necessários, porque é um assunto que é tão interessante que eu acho que demorar muito para a gente falar, trazer de novo para o público, é um pouquinho mais complicado. Então, quanto mais cedo a gente conseguir trazer um pouquinho mais... E eu sugiro inclusive, Carlos, também a própria audiência se manifestar, se posicionar sobre temas que eles queiram que a Logimex traga, né? A gente não tem problema. O pessoal vocês podem pensar num cronograma, me passa com antecedência que a gente prepara tudo aqui. E aquele você me perguntou, aquele delay para a gente divulgar. A gente fechando a agenda com antecedência, nós vamos preparar o post e encaminhar para todos os clientes com antecedência, para que a gente tenha aí uma audiência maior até
em relação a de hoje, que foi a primeira vez que a gente apresentou esse tema aqui na rádio. Então, vai ser bem legal a gente encaminhar com antecedência. Conversa com o Otávio, né, Otávio? Ver uma programação que a gente possa estar fazendo aqui durante a semana, 1, 2, 3, 4 na sequência. Depois a gente tem que parar para descansar, né? Vem Natal e Ano Novo aí. E aí, o ano que vem, nós continuamos, mesmo que sejam podcasts mais curtinhos, mas para falar, se você tem uma feira acontecendo agora, você quer falar sobre ela na próxima semana, vai acontecer, vamos falar da feira, vamos divulgar. São temas bastante interessantes. E, mais uma vez, eu agradeço muito a vocês por terem aceito o convite, né? O Cláudio também, que como convidado veio com vocês e está participando aqui. Eu aprendi muito com os dois. Né? Nada. Ele ficou quietinho aqui, mas a gente sabe que o que falta, que tem de conhecimento aí não está no gibi, né? De informações, hein? Assim, eu acho que a gente podia aproveitar uma próxima vinda do Cláudio aqui, porque quem viveu na China muitos anos como ele viveu, tem uma vivência diferenciada. Por quê? Primeiro que conhece um país que é um mistério para muita gente. Sim. E a gente tem uma visão talvez desfocada do que se faz na China. E segundo, porque é uma grande ferramenta esse conhecimento, porque eu já tive diversas oportunidades de ver o que um profissional que vive na China pode trazer de benefício a empresas brasileiras. Desde a criação de um produto numa das empresas, na fábricas chinesas, né? Desenvolver produtos de qualidade, de excelente qualidade, porque você traz, a China tem produtos de excelente qualidade, de indústrias de excelente qualidade. Então, assim, desenvolver produtos, compra de produtos já existentes, participação de feiras específicas. Todo mundo precisa de alguém que conheça aquele mercado chinês. É um trabalho de pátio, né? Pátio de fábrica, né? De pátio de fábrica. Você está lá dentro acompanhando a produção, né? Isso é importante também. Pois eu acho que está aí o desafio também. São temas aí, futuro, para se pensar. Com certeza. Se o Cláudio aceitar o desafio... Já vamos montar aí, Cláudio, uma agenda de Estamos ao vivo ainda, podemos falar à vontade. Isso aqui é um bate-papo, é para você cliente, para você ouvinte. Você imaginar o que a gente está preparando aqui para trazer para vocês. É um balão de ensaio. Né? Assim, essa parceria é muito importante, tá? Eu pertenço também a um órgão que é a Federação dos Despachantes Aduaneiros, a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, que faz um trabalho de qualificação e melhora do trabalho do despachante aduaneiro. Inclusive, temos uma feira internacional só de despachantes aduaneiros agora em dezembro, em Cartagena, onde a gente vai falar sobre toda a parte de procedimentos, tá? Que a Organização Mundial das Aduanas padroniza esses procedimentos aos despachantes. E é importante dizer que a federação está fazendo um trabalho com os contadores, porque todas as empresas têm a confiança do seu contador. Contador é a pessoa que transmite mais confiança para uma empresa. E a gente está fazendo um trabalho de preparar o contador, né, no que tange ao comércio exterior, e também de receber um treinamento também do que é importante na área contábil e fiscal, para que a gente também possa fazer esse intercâmbio e melhorar o trabalho que a gente faz na área de comércio exterior. Pô, que bacana. Então, eu queria deixar vocês informados disso, que é um trabalho que está se iniciando. Inclusive, o José Luiz conseguiu um trabalho muito importante junto ao CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro, junto ao nosso presidente, o Samir? Ao Samir, sim, junto com o Sindicato de Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio. Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Então, isso é até oportuno, Carlos. Através da nossa amizade com o Samir, né, eu estou fazendo essa aproximação da categoria de despachantes aduaneiros, que são profissionais, pessoas físicas regulamentadas, né, e eles recebem, através das guias de recolhimento dos seus honorários, os serviços que eles prestam, e fazer essa aproximação, essa aliança com o contador, para que o contador seja a ponta, como o Otávio bem falou, de explicar para o seu cliente a importância de segregar o momento do pagamento, porque existem muitas empresas, inclusive vindas de fora, que
emite uma nota fiscal de toda a assessoria. A Logimex, por exemplo, é preparada para toda a assessoria. Mas na hora do desembaraço aduaneira, ele cria ele gera lá a guia de recolhimento dos honorários. Sim. E passa para o cliente dele, para o cliente pagar. Então, muitas vezes o cliente, na inocência, emite uma nota completa sem essa separação, e a categoria sai perdendo com isso, né? E a categoria precisa disso para estar participando de eventos, para trazer conteúdos, para trazer para fortalecer a categoria. E aí o Samir se interessou, e a gente está criando uma comissão de comércio exterior que já tem no CRC, só que ela não estava em desenvolvimento. Então, Entendi. eu estou trazendo outros players também para serem parceiros dentro dessa comissão. E discutir temas pertinentes, né? De forma regular, né? E o sindicato de despachante aduaneiro também entrando dentro dessa comissão. Então, o objetivo é esse, de trazer esse tema, e cada vez mais as pessoas, à medida que as pessoas forem tomando conhecimento, através de ações como essa que nós estamos fazendo, com a comissão, aí as pessoas começam a olhar para fora da caixa, como estava bem comentado. É verdade. Porque, então a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer, porque não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas à medida que você vai fazendo, vai levando conteúdos, vai mostrando situações, cases, da complexidade do comércio exterior, isso vai fazendo com que as pessoas se apaixonem, porque realmente é muito bacana por tudo aquilo que eu falei. Uma empresa internacionalizada é outro patamar. É verdade, é um trabalho de formiguinha, né? Porque desde o início o Otávio falou muito bem sobre desmistificar essa questão do comércio exterior, e realmente eu acredito que comissões como essa do Conselho Regional de Contabilidade, capitaneada aí por vocês inclusive, vão trazer uma luz para esse mercado, né? E para que essas empresas menores, que geralmente não acessam esse tipo de produto, de informações, vão ter mais condições de entender melhor esse mercado, de acessar também esse mercado, que geralmente são assim questões comuns para as empresas maiores, grandes, corporações e tudo cara, mais. Às vezes por desconhecimento, eles estão infringindo a lei, né, de pagando o serviço através de uma nota fiscal, mas o serviço do regulamento do guia dos recolhimentos dos honorários do despachante aduaneiro é constitucional, é uma coisa que é obrigatório. Então, uma empresa que não está recolhendo, e a gente escolheu o contador, exatamente, o Otávio me chamou para fazer essa aproximação, porque a gente entende, eu, mais do que você me conhece há muitos anos, o respeito que eu tenho pela essa categoria, e realmente o empresário escuta o contador e fala: meu amigo, preste atenção no que você está fazendo aí, ó. Isso aqui é para você separar dessa nota fiscal aí. Pede para devolver a nota e trazer a guia de forma separada. Então, essa orientação o empresário vai ter, e é fundamental que ele tenha, né? Mas muitas vezes as pessoas, se não tiver essa informação a todo momento, através de uma comissão, não é só ficar cobrando também, não é só ficar falando, mas é levar conteúdo e toda hora falar assim: olha, gente, orienta seus clientes aí. Muito legal. E analisar, inclusive, a situação do próprio despachante aduaneiro, né? O que pode ser feito para esse despachante aduaneiro também ter uma tributação mais favorável. O que ele pode, né, obter de reconhecimento, de redução da carga tributária, se ele utilizar determinados modelos de contabilidade, seja na pessoa física ou na jurídica. São coisas que nós vamos conversar mais à frente também. Esse é um tema muito importante, né? E nós lá na federação vamos buscar mergulhar nisso. Então, é por aí. E, inclusive, esse trabalho nosso vai ser a nível Brasil, junto com a federação. A nossa ideia é expandir para os outros conselhos. Olha que bacana, né? E vamos que vamos. Bacana. Então, muito Vamos levar para o animado. Sescom também. Está com um novo presidente chegando lá. Já assumiu. Você ia estar com ele, né? Nós conhecemos agora, né? Nós tivemos um evento aqui no Rio de Janeiro que foi... Estivemos juntos, não foi? Que foi lá em Niterói, Foi. E agora teve... Maurício Luiz, E agora teve um evento também no Rio de Janeiro muito importante, que foi a Rio Innovation Week. Pô, muito bacana. Essa feira, meu amigo, ela merece um bate-papo de 2 horas, como que a gente está tendo aqui. Eu não estive nessa. Pô, muito bacana, cara. Um dia só. Foi uma feira realmente para incentivar as empresas a buscarem outros patamares. Eu fiquei impressionado com a quantidade de startups que estavam lá na feira. Eu tive em São Paulo, acho que um pouquinho antes da pandemia, absurdo, era naquela... 200.
Acho que foi Silicon Valley, mas lá em São Paulo, né? Inclusive conheci o cara que desenvolveu, que criou o Orkut e tudo mais. Cara, realmente disruptivo. Um negócio assim incrível, de tecnologia, né? A Innovation é totalmente diferente. Falaram muito da área da medicina também e tal. Tem coisas incríveis chegando por aí. Eu acho que o mercado realmente vai se transformar muito mais rápido do que a gente imagina. E para isso tem aqui a Logimex trazendo o que há de mais moderno no mundo para o mercado brasileiro. E ajudando as empresas. As empresas da área médica principalmente, mas de outros segmentos da economia também, né? A conseguirem aí a renovar o seu parque de máquinas e de inovações. Senhores, muito obrigado. Acho que a gente já terminou mais ou menos, até passamos uns minutinhos aí do tempo, mas isso não é problema. A gente vai fazer um podcast de 3 horas aqui. Passa rápido, não passa? Não dá nem para notar. Pois é, eu falei para vocês, o bate-papo ia transcorrer de forma natural e que passa rápido mesmo. Agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a equipe aqui da Rádio MaxiCast, que está sempre nos apoiando, preparando os vídeos, fazendo os cortes, para que a gente possa levar para os clientes aqui, os ouvintes, né, informações relevantes para a tomada de decisão, para esse cenário empresarial. Agradecer a você, Otávio, mais uma vez. Estamos de porta aberta para te receber, assim como o Luiz e o Cláudio também, para outros podcasts. É só você me encaminhar o tema, marcar a data e nós vamos trazer para esse público tão interessado essa matéria tão importante. Eu também aprendi muito hoje, hein? Vou continuar aprendendo um pouquinho mais, hein? Com a ajuda de vocês também, é claro. Muito obrigado. Eu quero ver você fazer uma visita lá na Logimex. Convite aceito. Eu vou com o maior prazer, com certeza. Já tinha dito você que ia. Agora mais ainda, né? Esse período só, né? Hoje amanhã é feriado, aí a semana ficou mais curtinha, mas semana que vem eu vou com o maior prazer lá e a gente conversa um pouco mais. Combinado. Muito Pessoal, muito obrigado. Né? Uma boa tarde para vocês. Acho que agora já são 15 horas e 40 minutos e a gente trouxe aqui essas informações relevantes. O recado está dado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigado, Otávio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio. Se quiserem aí falar para os ouvintes, é só vocês olharem para essa câmera aqui em cima e darem esse recado. Carlos, Cláudio, obrigado a toda a equipe Rádio MaxiCast aqui. É uma equipe grande que faz esse trabalho bonito. Parabéns, muito bem recebido. E até a próxima, a gente vai trazer temas de Comex, comércio exterior, internacionalização, incentivo e cada vez mais as empresas buscando se profissionalizarem e se internacionalizarem. Um abraço a todos. Obrigado. E eu quero me despedir parabenizando essa audiência, a carteira de clientes do Carlos Marinho. Vocês estão muito bem assistidos aí com uma quantidade de conteúdos, não só de Comex, mas eu venho acompanhando uma série de programas que ele vem colocando no ar, sempre um conteúdo bem interessante. Parabéns a vocês. E obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para a equipe aí da rádio. Só fera, garotada aí. Luiz, se quiser dar o seu recado, se quiser dar o seu recado. Eu quero só agradecer o convite, principalmente do José Luiz, que é meu amigo de infância, né? O Otávio é um amigo novo, o Carlos é um amigo novo. E falar que eu aprendi muito, né? Eu achei que sabia muito, mas eu estou vendo que eu sei muito pouco, né? Perto do conhecimento do Otávio e do José Luiz. E vamos ver se a gente consegue marcar em outras datas, né? Assuntos, de repente, mais específicos, né? E o que eu posso agregar dentro da minha experiência de China, entendeu? Muito bom. A gente pode marcar e fazer um podcast específico para falar desse assunto, né? Eu acho que seria bem interessante. E produção, feiras. Olha só. Feiras, principalmente. Contar um pouquinho, e desenvolvimento de produtos também. Isso. Contar um pouco, né? Contar um pouco desse mercado. Eu acho que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.